Como é que se encontra alegria de verdade quando, assim, tudo parece estar dando errado? E se um texto antigo, sabe, escrito de dentro de uma prisão, guardasse umas chaves surpreendentes para a gente encarar nossos próprios desafios? É fascinante mesmo como essas palavras, né, da carta de Paulo aos Filipenses, elas continuam ressoando tanto. A ideia de uma alegria que não depende do que está acontecendo fora. Parece quase, sei lá, contra a lógica hoje em dia. Exato. Vamos mergulhar um pouco nisso. Paulo, escrevendo lá com Timóteo, ele está preso, né? Mas a primeira coisa que ele faz é agradecer pela parceria do pessoal de Filipos. Não tem aquela coisa de autopiedade, mas uma confiança muito firme de que a obra que Deus começou neles ia continuar. E essa perspectiva, ela meio que molda tudo que vem depois. Ele chega a dizer que a prisão dele, na verdade, olha só, ajudou a espalhar a mensagem, até encorajou outros irmãos. É mesmo? E mesmo quando tinha gente pregando por motivos, digamos, questionáveis, tipo inveja ou disputa, Paulo ainda se alegrava. Por quê? Porque Cristo estava sendo anunciado. É uma visão muito focada no propósito maior, sabe? E é nesse contexto que vem aquela declaração assim radical. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso vai muito além de uma simples aceitação, né? Parece uma redefinição completa do que tem valor, não acha? Sem dúvida alguma. Morrer seria um ganho para ele, pessoalmente, né? Estar com Cristo. Mas ficar vivo era importante, era necessário por causa dos outros, para servir. Essa tensão mostra bem uma perspectiva onde o sentido da vida está totalmente ligado a Cristo e ao bem da comunidade. E essa mesma fonte de alegria, ela é reforçada lá no finalzinho da carta, quase como um mandamento: alegrai-vos sempre no Senhor. E como é que se combate a ansiedade que rouba essa alegria toda? Ele dá um caminho bem prático: oração, súplica e com ação de graças. O resultado que ele promete é a tal paz de Deus, que excede todo o entendimento. Isso se conecta direto com a ideia de focar a mente no que é bom, no que é verdadeiro. O que nos leva então ao outro tema super central, a humildade. Paulo faz um apelo forte pela unidade, pedindo para que considerem os outros superiores a si mesmos. E para ilustrar isso, ele usa o exemplo máximo, o próprio Cristo. O hino sobre Cristo no capítulo 2 é muito poderoso. A ideia de que ele, mesmo sendo Deus, se esvaziou, o termo técnico é kenosis, né? Assumindo a forma de servo, obedecendo até a morte. E morte de cruz. Isso é o completo oposto da nossa busca por status hoje. Exatamente. Esse esvaziamento voluntário, por amor, é apresentado como o modelo a seguir. E é por causa dessa humildade radical que Deus o exaltou de forma suprema. Isso tudo fundamenta o chamado para a gente desenvolver nossa própria caminhada de fé, com temor e tremor. Não um medo servil, mas assim com uma reverência profunda e consciência da grandeza do que Deus faz em nós, brilhando como luzes num mundo que muitas vezes valoriza justamente o contrário. E essa humildade toda contrasta demais com o que ele descreve lá no capítulo 3, os tais inimigos da cruz de Cristo, que focam só nas coisas terrenas. Paulo usa o próprio passado dele para mostrar essa virada de chave nos valores. Sim, ele lista as credenciais dele: linhagem, zelo religioso, obediência à lei, coisas que antes eram motivo de orgulho, mas que ele passou a ver como perda, como lixo, quando comparado ao valor imenso de conhecer Cristo. Ele adverte contra a confiança em méritos próprios ou rituais externos. Era uma crítica possivelmente para aqueles grupos que exigiam práticas da lei judaica de convertidos não judeus. O foco muda completamente, né? Não é mais sobre o que ele fez, mas sobre conhecer Cristo, experimentar o poder da ressurreição dele e até mesmo participar dos sofrimentos dele, sempre buscando alcançar o alvo final, a vocação celestial. Ele mesmo admite que não é perfeito, mas que continua avançando, prosseguindo. E essa perspectiva toda de valor e propósito, ela culmina naquela famosa declaração sobre contentamento, lá no capítulo 4. Depois de agradecer a generosidade dos filipenses, ele revela o segredo dele:
Aprendeu a viver contente em qualquer situação, seja na fartura, seja na fome. É aí que entra o famoso "posso todas as coisas naquele que me fortalece", que muitas vezes é tirado do contexto, né? Não é um cheque em branco para a gente realizar qualquer desejo nosso. Precisamente. Dentro do contexto, isso significa ter a força que vem de Cristo para enfrentar qualquer circunstância, seja ela de abundância ou de necessidade, mas mantendo o contentamento e a fidelidade. É sobre resiliência espiritual, sabe? Dependência de Deus, não sobre ter superpoderes humanos. É uma força para perseverar, para servir, para se alegrar mesmo na dificuldade. Olhando para tudo isso, essa alegria na prisão, a humildade radical, o contentamento em qualquer situação, a força que vem de Cristo, fica uma questão aqui ecoando na mente. De onde é que a gente realmente tira nosso senso de valor e a nossa força para encarar as tempestades da vida hoje? O que significaria, sim, na prática, adotar essa perspectiva de Filipenses no nosso dia a dia? Algo para a gente refletir, sem dúvida. Uma perspectiva que claramente busca transformar a maneira como a gente vê a nós mesmos, aos outros e, claro, as nossas circunstâncias.